Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. É um prazer voltar a esta igreja para servir aos irmãos com a palavra do Senhor. Esperamos em Deus que o Senhor fale profundamente ao seu coração através do texto que eu vou ler nesta manhã, e esperamos que, assim como Deus tem falado comigo através dessa palavra, possa falar com você também. Abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Foi lido hoje tanto o profeta Isaías, vamos ler mais uma vez, profeta Isaías no capítulo 40, vamos ler esse texto. Isaías capítulo 40. Acompanhe comigo a palavra do Senhor que diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros, o que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará em toda a carne, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanecerá eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Juntos, como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. Amém, irmãos? Que Deus fale profundamente aos nossos corações. Meus amados, esse texto da palavra de Deus que acabamos de ler é uma palavra direcionada ao povo que ia para o cativeiro babilônico e como aquele povo iria voltar. Então Deus fala com o profeta Isaías, isso aqui é uma profecia do retorno do povo do cativeiro babilônico. E Deus então começa falando para que a palavra dele seja essa: consolai, consolai o meu povo. Esse texto da palavra de Deus nos apresenta a condição do povo, a condição do ser humano, a realidade, a situação do ser humano. Os irmãos podem observar comigo, o verso 2 nos mostra essa condição do ser humano. O ser humano é, por natureza, praticante do mal. Veja que o texto nos traz aí uma palavra: iniquidade. Iniquidade é a prática do mal, é o mal que está dentro do ser humano. Todo ser humano já nasceu com este mal. Em iniquidade concebeu a minha mãe, diz o Senhor, diz Davi. Então, esse texto da palavra nos mostra a realidade do ser humano. Todo ser humano, por natureza, é praticante do mal. Aí no verso 3, você vai observar outra condição, outra realidade do ser humano. Os seres humanos, eles vivem em caminhos acidentados. Observe aí no verso 3 que o texto está mostrando aí
os caminhos acidentados que o homem vive. Infelizmente, esta é a realidade. O ser humano, além de ser por natureza praticante do mal, ele vive em caminhos acidentados, segundo a gente lê na palavra do Senhor. Ainda no verso 6, nós vamos perceber aí que todos os seres humanos são desvanecentes em sua existência. Nós vemos aí no texto, no versículo 6. Observe quando a palavra diz: toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Ou seja, toda a glória do ser humano é desvanecente. Todo ser humano, todo, o texto aqui diz todo, ele é desvanecente em sua existência. A sua glória se acaba, se finda. Esse que diz no verso 6. Esta é a realidade do ser humano. O ser humano que por natureza pratica o mal. O ser humano que anda em caminhos acidentados. O ser humano, ou todo ser humano, que desvanece em sua existência. Por mais poderoso que seja o homem, sua glória finda, desvanece, acaba. Ainda no verso 7 nós vamos observar aí que toda raça humana não tem valor moral. Observe comigo aí o versículo 7, se não é assim. Olha como ele diz: seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, o vento do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Na hora que um vento sopra, basta um soprar, o que é que acontece? Desvenda-se os seus defeitos. A ideia deste versículo é: soprando o vento, soprando o hálito do Senhor, os defeitos do ser humano são expostos. É isso que o texto está dizendo. Então, ou seja, a vida moral do ser humano é exposta. Toda raça humana tem problema moral, toda a raça humana. É o que o texto nos apresenta. Basta um simples vendaval que a moralidade desse ser humano é desvendada. Ainda, irmãos, na sequência, nós vamos ler no verso 8. Diz o quê? Vamos ler juntos. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse texto aqui nos dá o sentido de que todo ser humano é finito, apesar da sua beleza. Tantas ervas, tantas flores bonitas, mas infelizmente elas morrem. Para dar a ideia que o texto é que todo ser humano é finito, apesar da sua beleza. Todo ser humano, o ser humano é bonito, irmãos. Deus criou o ser humano de uma maneira maravilhosa, mas todo ser humano é finito. Esse texto apresenta então a realidade da raça humana, a realidade do ser humano. Eu vou repetir aqui só para você tentar memorizar. Primeiro, o ser humano, o homem, por natureza é praticante do mal. Segundo, os seus caminhos são acidentados, dos seres humanos. Outra coisa, todos desvanecemos em nossa existência. À medida que a gente vai envelhecendo, vai se acabando a nossa glória, né, irmãos? Ainda que toda raça humana tem em sua existência um valor moral que uma vez soprado o vento, a gente percebe que o ser humano não é essas coisas. Então, esse texto nos mostra que toda raça humana tem no seu problema de valor moral. Todos nós temos problemas morais, todos nós. E ainda, todos nós somos finitos em nossa vida, todos nós. Essa é a realidade. Às vezes nós não gostamos muito de ouvir sobre a nossa realidade, mas essa é a realidade. Quando nós estudamos sobre esquizofrenia,
Os 7 princípios da esquizofrenia. O primeiro princípio da esquizofrenia é não ver a realidade como realidade. Se a gente não gosta da realidade, se a gente não vê a realidade como realidade, a gente vai enlouquecendo. Então, olhe para cá e preste atenção nisso. Essa é a minha, a sua, a nossa realidade, a realidade do ser humano. Diante desta realidade que o texto então nos apresenta, eu quero voltar com os irmãos o que diz o início do texto: consolai, consolai o meu povo, diz quem? Diz o vosso Deus. Se nós percebemos a nossa realidade, Deus traz uma palavra para nós. Qual é a palavra? Esta palavra aqui, consolai, tem o sentido de devolver o bálsamo. Vou repetir, a palavra consolai, consolai, significa devolver o bálsamo. Os irmãos sabem que o bálsamo naquelas regiões era bem importante, e principalmente o bálsamo de Gileade, que servia para curar, que servia para aliviar. Então Deus pega esta ideia do bálsamo e ele diz: devolvei o bálsamo. Estou devolvendo o bálsamo para o meu povo, o povo que estava indo para o cativeiro, mas vai voltar desse cativeiro, porque eu vou devolver o bálsamo, eu vou aliviar o meu povo, a despeito de tudo que este povo é, da sua realidade. Deus está dizendo: vou devolver o bálsamo. Então esta é a palavra que eu quero deixar hoje, nesta manhã, é o Deus que devolve o bálsamo, a devolução do bálsamo, que quer dizer aliviar, que quer dizer sarar, que quer dizer trazer paz. Deus está dizendo: eu vou devolver o bálsamo para o meu povo. E como, irmãos, neste mundo de aflições, de dores, de angústia, de tanto sofrimento, como nós precisamos que Deus devolva o bálsamo para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso viver, para a nossa existência, senão nós não aguentamos diante da realidade que somos, diante do que nós vivemos nesta vida. Então Deus está dizendo aqui para o profeta Isaías, dizendo: eu vou devolver o bálsamo, eu vou ser bálsamo para o meu povo. Consolai, consolai o meu povo. Se os irmãos observarem nesse texto, diz aqui: consolai, consolai. Esta palavra está no imperativo, que quer dizer ordem. Deus não está pedindo, Deus está ordenando. Deus está dizendo que o bálsamo será devolvido, é uma ordem divina. E quantas vezes nós estamos precisando, irmãos, desse alívio na nossa alma? Nós estamos precisando desse bálsamo na nossa existência. Aí Deus aqui está dizendo, está dando uma ordem: esse bálsamo será devolvido para a alma de vocês, para a vida de vocês. É uma ordem de Deus. E uma vez que Deus ordena, quem é o homem para não cumprir a ordem de Deus? Então a ordem de Deus é dada para que ela seja literalmente cumprida. Mas além disso, Deus, além de estar dando uma ordem expressa, Deus está dizendo que essa mensagem, que esta palavra é urgente. Quando o texto nos apresenta consolai, consolai, é a ideia de urgência. O ser humano precisa urgentemente do bálsamo da alma, precisa do bálsamo de Deus para a sua vida, e é uma questão de urgência. Há momentos que nós estamos para baixo, há momentos que estamos infelizes, e se Deus não devolver esse bálsamo para a nossa vida de forma urgente, a gente sucumbe, a gente perece. E a ideia do texto é esta: Deus está expressando aqui uma ordem, mas essa ordem é urgente, tem que ser agora, é hoje, é nesse momento. E aí, irmãos, a devolução do bálsamo para a nossa vida é para agora. E Deus está dizendo isso para Isaías, para que ele seja esse porta-voz da urgência desta mensagem que o povo tanto precisa.
Então, devolver o bálsamo. Mas se os irmãos olharem para esse texto, veja que ele diz: consolai, consolai o meu povo. Esse meu povo é o povo da aliança. Deus está dizendo: quero devolver o bálsamo para o povo da aliança, ou seja, o meu povo. Ainda que esse povo tenha desagradado a Deus, tenha feito tantas coisas erradas, mas Deus está dizendo: eu quero devolver, eu vou devolver o bálsamo para o povo da aliança, para o meu povo. Se você faz parte do povo de Deus, se verdadeiramente nós somos povo de Deus, Deus vai devolver o bálsamo para a nossa alma, Deus vai devolver o bálsamo para a nossa vida, para a nossa existência. É isso que o profeta está dizendo. Mas, irmãos, aqui tem um contraste. Enquanto que o ser humano está caído e tem sua realidade, nós vimos isso, veja o contraste que o texto nos apresenta de quem é Deus. O Deus que vai devolver o bálsamo para a alma, para a vida do povo da aliança. Então Isaías nos apresenta aqui quem é Deus. Por que esse bálsamo pode ser devolvido? Porque o texto nos apresenta quem é Deus. Quem é Deus? Aqui, segundo o texto, nós vamos observar no verso 3 que Deus é aquele que pode endireitar todos os caminhos. O versículo 3 nos apresenta exatamente isso. Olha aí comigo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Então esse texto está dizendo que é o próprio Deus que vai endireitar os caminhos. Deus pode endireitar os nossos caminhos. Vivemos em caminhos acidentados, aí Deus chega para nivelar, Deus chega para consertar, Deus chega para mudar. Então Deus pode devolver o bálsamo na nossa vida, porque Ele pode endireitar os nossos caminhos. A sequência do texto é, ainda no verso 5, quem é Deus? Porque Deus pode devolver o bálsamo para a nossa vida. Segundo, irmãos, porque Deus tem uma glória que não desvanece, que não se eclipsa, que não passa. Versículo 5, observe comigo, diz aí, vamos ler junto, verso 5: a glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Deus tem poder para endireitar os nossos caminhos, mas Deus tem uma glória que não passa, que não desvanece. Pelo contrário, o texto está dizendo que a glória do Senhor se manifestará. Deus pode devolver o bálsamo para a nossa vida, porque a sua glória não passa, sua glória não se eclipsa, sua glória não desvanece. Então é um Deus que vive em glória, é um Deus de toda glória, e Ele pode endireitar nossos caminhos, e Ele pode também manifestar a sua glória, porque o texto aqui fala de manifestação da glória. É Deus que manifesta a glória no seu povo, de maneira que o bálsamo é devolvido. Deus pode devolver o bálsamo para a nossa vida, para a nossa existência, porque o nosso Deus pode endireitar qualquer caminho. Deus pode desembaraçar qualquer caminho, Deus pode nivelar qualquer caminho, mas Deus pode manifestar sua glória no meio do seu povo, manifestar sua glória no meio de um povo que vive em trevas, no meio de um povo que vive em lutas. Deus pode manifestar sua glória na minha e na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Mas o texto segue, irmãos, versículo 8, leia comigo aí. O versículo 8, a parte final do versículo 8 diz: mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus, irmãos, sua palavra é imutável. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, ninguém pode alterar, ninguém pode mudar. Veja, irmãos, que Deus pode devolver o bálsamo. Ele fala para Isaías, e o mesmo texto
diz que a palavra do Senhor é imutável, ninguém muda, ninguém altera. Deus disse vai cumprir, Deus disse vai realizar. Então é esperar na palavra do Senhor. Por isso, querido, nós nos alegramos, porque o texto nos diz que o nosso Deus pode endireitar nossos caminhos, o nosso Deus pode manifestar em nós a sua glória, o nosso Deus pode cumprir a sua palavra, porque a sua palavra permanece eternamente. Ainda no verso 9, leia comigo, que diz o verso 9: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá o que tem que dizer, o que este tem que dizer, o que esse porta-voz tem que dizer e bradar. Diz o texto: eis aí está o vosso Deus. O que o texto está dizendo, irmãos, é que Deus é um ser presente em todo o tempo. Deus está ali, Deus está aqui, Deus é um ser presente. Ergue a voz e diz aí: eis o vosso Deus, Ele está aqui. Algumas vezes nós nem percebemos que Deus está aqui, que Deus está conosco, mas Deus sempre está presente. E esta foi a palavra de Jesus antes de ir aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, eu afirmo para você que Deus pode devolver o bálsamo. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus presente na sua casa, na sua vida, na sua existência, na sua igreja, no seu lar. Por onde você anda, você pode olhar: eis aqui o meu Deus, eis aqui o vosso Deus, diz a palavra do Senhor. Deus está bem real, bem presente aqui conosco, no meio da sua igreja. Talvez você seja traído pelos seus sentimentos, pela sua mente, achando que Deus não está. Talvez aquele povo que estava dizendo: cadê Deus? Porque Deus não se manifesta? Onde está o Senhor? E a ordem que Deus dá ao profeta é: levanta, sobe no alto monte e diz para Jerusalém: eis aí o vosso Deus. Deus está conosco. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus está bem presente. Então, irmãos, Ele pode devolver o bálsamo para nós, porque Ele está bem presente. Veja o verso 10, veja o que diz o verso 10. Vamos ler juntos: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Amém. Deus, irmãos, é um agente poderoso que pode recompensar. Mas esse povo merece recompensa nenhuma. Graciosamente Ele recompensa o seu povo. Eu, você, nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus é poderoso para recompensar o seu povo. Esse povo que está vindo do cativeiro babilônico, que tinha desobedecido a Deus, Deus está dizendo que está devolvendo o bálsamo para ele, esse povo, porque Ele é o Deus de toda graça, o poderoso Deus que recompensa. Recompensa de quê, irmãos? Se nós não fazemos nada de bom. A Bíblia diz claramente que todas as nossas obras são como trapo de imundícia perante os olhos do Senhor, mas a palavra diz que Deus recompensa o seu povo. Deus recompensa a sua vida, e essa recompensa aqui não é uma devolução que Deus está fazendo à sua vida, mas o Deus gracioso que reconhece e sabe das suas necessidades, que você precisa viver e viver bem. Então a recompensa de Deus é pura graça divina, é Deus te dando graça. Isso aqui mostra Deus devolvendo o bálsamo para o seu povo. Deus devolve o bálsamo para o seu povo, porque Ele é aquele que é poderoso para recompensar, sem que a gente mereça absolutamente nada.
Isso é maravilhoso, irmãos. Nós vamos finalizar essa parte. Veja o verso 11. O verso 11 nos mostra um Deus pastor apacentador. Veja como diz o verso 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o quem? Os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Presta atenção nisso, querido. Deus é um pastor apacentador. E há umas expressões aqui nesse texto que me chamam a atenção, porque a ideia de apacentar é de trazer a paz. Deus é um Deus que traz paz para nós. Agora olha a sequência do texto: entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Deus coloca a gente nos seus braços, e isso é devolver bálsamo para a nossa vida. Às vezes a gente está sem condição, um cordeirinho que não está conseguindo andar direito, o cordeirinho que não está conseguindo força suficiente para a jornada. Aí Deus, como pastor apacentador, pega a gente, põe no braço e diz assim: fica aqui. E esse momento você começa a receber a restituição das suas forças. Olha a sequência do texto: e os que amamentam, ele guiará mansamente, sem pressa, mansamente, tranquilamente. A gente está às vezes agitado, aí Deus está acalmando a gente. Eu às vezes fico agitado, aí de repente o Senhor chega e diz: calma, deixa eu guiar você. E traz calma, tranquilidade para a minha alma. Quero concluir, irmãos, esta palavra lembrando de 3 coisas que esse texto nos apresenta: do Deus que devolve o bálsamo, do Deus que consola a nossa vida. Apesar de toda a situação do ser humano, o texto nos apresenta quem é Deus. Mas eu preciso entender algumas coisas aqui desse texto. A primeira: o tempo da prova sempre termina. Dá para repetir isso comigo? O tempo da prova sempre termina. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta em relação ao seu povo? O tempo da prova, o tempo da tua milícia. Os irmãos podem conferir no versículo 2 que está aí: bradai-lhe que já é findo o tempo da tua milícia, o tempo da tua luta, o tempo da tua guerra, o tempo da tua dor, da tua aflição. Deus está dizendo: terminou. Sabe aqueles momentos que a gente vive que parece que não tem mais fim? Eu já vivi isso, mas eu olho para essa palavra e tenho que lembrar que o tempo da prova sempre finda, sempre termina, e isso é bálsamo para a minha alma. Diga comigo: o tempo da prova sempre termina. Vamos lá? Aí repita assim comigo: isso é bálsamo para a minha alma. Outra coisa, olha aí na sequência do texto, nesse mesmo versículo diz assim: que a tua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Não é que Deus vai pagar em dobro os nossos pecados. Não é que o texto está dizendo: já que você pecou uma vez, você vai ser castigado em dobro. A ideia do texto aqui não é essa. Sabe o que significa? Naquele contexto, um homem, quando estava falido, seu negócio faliu, ele não tinha como pagar mais as suas dívidas. Então ele pegava o couro de um animal e escrevia que ele estava falido, e anotava ali
a dívida que ele tinha. Então ele pegava, colocava no couro, estou falido, e aí ele colocava toda a dívida que ele tinha. Pendurava num local estratégico, para ver se algum bondoso, se algum generoso, se algum misericordioso passasse por ali, e vendo aquilo poderia ajudá-lo. Então ele pendurava no lugar, e de repente passava um homem bondoso, gracioso, dizia: eu vou ajudar este homem. Aí chegava ali, pegava aquele couro e pagava a dívida toda. Mas além de pagar toda a dívida, o valor que ele pagava da dívida, ele pegava o mesmo valor e dava de presente para o homem que estava endividado. Então, a dívida paga, e mais o valor da dívida ele dava para que ele pudesse viver e sobreviver. Por isso, quando o texto diz dobro aqui, está dizendo a dívida paga mais um valor para sobrevivência. Deus está dizendo que ele faz assim conosco. Ele pagou a nossa dívida e ainda nos abençoa. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Somos salvos na cruz, mas Deus também nos salva das situações em que nós vivemos. Isso é Deus dando em dobro, é o perdão da dívida em dobro. Isso é maravilhoso. Deus paga, cancela toda a nossa dívida de pecado e ainda acrescenta bênçãos, bênçãos sobre bênçãos. É que o texto nos diz: aquele povo pecou, está perdoado, mas eu ainda vou acrescentar bênçãos na vida deles. E aí, irmãos, o tempo da prova, ele tem um limite, ele termina, e o perdão é dado em dobro. Deus paga em dobro. Deus perdoa-nos todo o nosso pecado e ainda acrescenta as suas bênçãos. Sabe qual é a garantia que nós temos de que o bálsamo é devolvido? Eu não vou pregar o restante do texto, mas do verso 11 em diante fala sobre o caráter de Deus. Sabe qual é a garantia que eu tenho de que o bálsamo é devolvido? Consolai o meu povo. É que Deus é imutável em seu caráter, em sua personalidade. Olhe para cá, estou terminando. Confie no caráter de Deus, confie na pessoa de Deus, confie na palavra de Deus. Deus vai devolver o bálsamo para o seu povo. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Deus está dizendo para o seu profeta: bradai, fale alto, eu estou devolvendo o bálsamo para o meu povo. Escute. Trouxe essa palavra para o seu coração. Esta palavra já ferveu na minha alma, no meu ser. E eu tenho aberto os meus braços, meu coração, e tenho dito: devolve, Senhor, o bálsamo para minha alma. Você precisa também hoje entender que todos nós precisamos desse bálsamo. Irmãos, eu já tive momentos delicados na minha vida, mas sempre Deus devolveu o bálsamo para mim. Eu passei uma luta muito grande, não muito tempo. Eu não sabia nem o que orar. Eu já tinha orado em pé, de joelho, já tinha feito tudo. Eu disse: Deus, hoje eu vou me deitar no chão, como um símbolo de rendição ao Senhor, de que eu não tenho mais para onde ir. Me deitei no chão, fiquei ali, ó. Eis aqui o Erivaldo no chão. Naquele momento Deus devolveu o bálsamo para a minha alma. Quando eu me levantei ali, eu estava diferente. A paz, a ferida, a dor, tudo estava mudado. Era Deus devolvendo o bálsamo. E nesses dias
Deus está falando com o povo da aliança, Deus está falando com o nosso povo sofrido, tantas lutas, vivemos em tempos difíceis, e Deus chega para dizer: eu estou devolvendo bálsamo para o meu povo. Deus não quer o mal do seu povo, Deus quer o bem. E eu gostaria que você orasse hoje e pedisse: Senhor, eu também preciso, eu também sou da aliança, eu quero que o Senhor devolva também o bálsamo para minha alma. Talvez você precise que Deus devolva o bálsamo para a sua família, está desorganizada, desordenada. Quem sabe o que você está vivendo hoje e está precisando dizer: Senhor, devolve o bálsamo para a minha família. Quantas vezes nós precisamos orar assim? Você precisa dizer isso: devolve o bálsamo para nós, Senhor, para a nossa família. O que você tem vivido? Esta é a palavra que eu quero deixar. Deus devolve o bálsamo para nós, para o seu povo. Você pode levantar as mãos se tiver à vontade para isso, e toda a igreja orando e dizendo: eu te peço também, Senhor, devolve o bálsamo para a minha alma, devolve o bálsamo para a minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge. Devolve, Senhor, o bálsamo, porque nós estamos precisando. A ideia de devolver o bálsamo é aliviar, é trazer refrigério, paz, tranquilidade. Deus, nós oramos a Ti aqui, Senhor. Todos nós aqui, Pai, ousamos dizer que somos povo da aliança, e por isso esse povo da aliança precisa que o Senhor devolva o bálsamo também para essa igreja, para as famílias, para os meus irmãos. Nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos: por favor, Senhor, devolva o bálsamo para a nossa alma. Faz a gente sentir o cheiro gostoso do bálsamo. Faz a gente sentir de novo o perfume da vida. Faz a gente sentir o bem-estar de novo no nosso lar, na nossa existência, Senhor. Devolve o bálsamo, Senhor. Eu quero que você ore pelo seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e peça aí para Deus devolver o bálsamo para ele. Faça isso. Diga: Senhor, também devolve o bálsamo para o meu irmão, para a família dele, para a casa dele, para a existência dele. Toda a igreja orando. Oh Deus, somos necessitados, reconhecemos a realidade da nossa existência, da nossa vida. Por isso oramos juntos e pedimos: por favor, por graça, por misericórdia, devolve o bálsamo para nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu espero, irmãos, que Deus tenha te agraciado com esta palavra. Eu, sem dúvida, vários irmãos aqui da igreja estavam precisando ouvir esta palavra, e que você se aproprie desta palavra, orando aqui em casa e dizendo: devolve, Senhor, também para a minha vida o bálsamo, para a minha alma, para a minha família. Deus os abençoe.